Em face da polêmica sobre liberdade de expressão no nosso país, eu procurei fazer aquilo que um bom pesquisador tem que fazer, que é estudar, pesquisar textos, artigos, opiniões, matérias jornalísticas sobre o tema para tentar poder consolidar alguma opinião, né, sobre o assunto. E, obviamente, a gente tem que partir do ponto, né, sempre observar que se trata de um debate que está sendo pautado por questões políticas. Então, envolve paixões. Né? De um lado, a gente tem os apoiadores mais extremistas do atual presidente, Jair Bolsonaro, que apoiam, vão para a porta de quartel, apoiam golpe militar e colocam toda uma série de pacotes que agridem determinados direitos e determinadas leis dentro da Constituição, com debaixo do teto de que eles estão simplesmente exercendo o seu direito de liberdade de expressão. Do outro lado, a gente tem não só os setores de esquerda, mas a gente também tem liberais, democratas, republicanos de uma maneira mais ampla, que dizem que está se passando do limite da liberdade de expressão. Apesar de ser um historiador, quando a gente tem debate dessa natureza, né, que foge um pouquinho, há, obviamente, uma questão de fundo histórico, político, que envolve a ciência política, mas eu acredito que o debate sobre o limite de liberdade de expressão é uma discussão essencialmente de natureza jurídica. Então, o que eu fiz foi procurar textos com opiniões de juristas, e entre os diferentes textos que eu tive contato, que eu pude analisar, não foram tantos, até porque eu só queria passar a ter um desenho do que eu iria opinar, de como eu iria pensar sobre o assunto. Eu encontrei um que eu achei, por um acaso, uma colega compartilhou no Instagram, e aí eu fui lá pesquisar esse texto e achei ele bastante... Ele tem uma síntese interessante, ele é um texto jurídico, mas muito bem construído do ponto de vista de finalizar na construção do seu texto, explicitar o que os autores pensam, né? E aí tá até aqui meu fichamento, né? Eu não consigo ler mais sem fichamento. E o texto é um texto do Gilberto Ferreira Marchetti, filho, e da Gabriela Schwartz Pereira, né? O título do texto é Liberdade de Expressão e sua relativização em face do discurso de ódio, né? É um artigo que foi publicado na revista Mériton, né? Entre maio e agosto de 2021, né? Equivalente à edição de maio e agosto de 2021, é o volume 16. É um texto que ele é muito bem segmentado. Eles iniciam falando sobre a consolidação do direito à liberdade de expressão no Brasil. Então, a liberdade de expressão no Brasil ela é garantida pela Constituição, mas não apenas pela Constituição. Ela também é garantida pelos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, por exemplo, o Tratado Internacional com relação ao término da Segunda Guerra Mundial, né, o Tratado dos Direitos Humanos, instituído na esfera da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. Então, um tratado que aconteceu nas Américas também, falando, se eu não me engano, também sobre direitos humanos. Então, o Brasil, além de garantir a liberdade de expressão na Constituição, ele também precisa respeitar a liberdade de expressão, porque ele é signatário desses tratados internacionais e isso está previsto na Constituição, né? Ou seja, respeitar as leis, as determinações dos quais o nosso país acabou ratificando, assinando, né? No caso desses tratados. Então, a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição, e se não fosse pela Constituição, seria pelos tratados internacionais ou vice-versa. Bom, mas aí vem o debate, logo em seguida eles passam a entender melhor sobre... É um direito fundamental, é um direito à liberdade de expressão, mas ele tem limite. E aí eles passam a analisar brevemente essa questão, para mim de uma forma muito certeira, e consegue condensar parte do que eu li em outros artigos, em outros textos sobre essa temática, que não. A liberdade de expressão, ela no Brasil, ela tem limites. E eu já vou explicar por que no Brasil
ela tem limite, né? De alguma maneira ela tem limites em todos os países, mas vamos colocar assim, para mim que sou um leigo, né, e talvez tenha uma terminologia mais específica a isso em direito, mas ela tem limites mais bem traçados, enquanto que em outras nações esses limites são de uma natureza muito mais subjetiva. Não sei se isso seria correto, né, dessa análise. Como eu disse, não sou da área, então eu fico limitado em algumas terminologias. Isso por quê? O que se compreende como a liberdade de expressão ser limitada? Ela é limitada porque ela não pode ser ilimitada, porque ela pode entrar em choque com outros direitos, né, com outras leis. Então, o que acaba acontecendo, né, e os autores vão tratar isso muito bem no texto, ela é um direito relativo, ela não pode ser absoluto, porque se ela for absoluto, ela acaba ferindo outros direitos. Então, por exemplo, se eu tenho liberdade de expressão e eu sou, e nesse meu direito a essa liberdade, eu acabo sendo racista. Eu não posso, porque eu estou ferindo o direito de outros, né? Estou ferindo uma lei dentro da própria Constituição. E aí, como é que os juízes vão fazer, interpretar até onde vai, né? Basicamente, dois princípios vão nortear isso, né? Um é o princípio de proporcionalidade e o outro de razoabilidade, né? Então, eles vão ter que ponderar ali até onde aquela pena, como vai ser aplicada aquela pena, se vai ser aplicada, porque esse direito, o direito individual, nesse caso, né, da sua liberdade de expressão, não pode ferir o direito de outro, né? Mas que direito, e aí se coloca, né, a razoabilidade, você vai agir com a razão, né? E também a proporção desses direitos. E com base nessa ótica, isso vai ser julgado. Os autores, inclusive, citam um caso muito emblemático, que é o caso Elvanger, né? O Elvanger, né? Provavelmente é um nome de um autor, de um escritor, que publicou um livro de natureza antissemita. E esse caso foi parar no STF em 2003. E, basicamente, né, os autores vão trabalhar com o voto do ministro Marco Aurélio e o voto do ministro Gilmar Mendes. E eles vão falar, né, comentar sobre exatamente essa questão de observar a proporção, a razoabilidade e de que o direito de expressão de você escrever um livro tem que ser limitado a partir do momento que você passa a ter uma postura antissemita, né? E uma outra questão interessante que eu disse no anterior, e aí eu basicamente sobre o Brasil, sintetizando a síntese dos autores, eles chegam a essa conclusão, e que eu tendo a concordar, mesmo não sendo de uma opinião muito valiosa, já que eu não sou da área do direito, não sou um grande estudioso do tema, mas para mim uma chave muito interessante que os autores colocam no texto eles realizarem uma comparação entre dois países, né? Um os Estados Unidos da América e a outra a Alemanha. E como essa questão é tratada nesses dois países de uma forma geral. Nos Estados Unidos da América, há o predomínio da liberdade individual ao extremo, vamos colocar assim, né? Desde do nascimento do país, na Constituição, há uma questão muito forte de que a liberdade de expressão ela tem que ser ao máximo. E aí, que eles compreendem essa questão? Porque quando eu tenho um máximo de liberdade de expressão, diferentes visões, né? A pluralidade vai exalar na sociedade estadunidense e de tantas opiniões, a população vai escolher aquela que é a melhor, né? Vai empoderar que é a melhor, vai empoderar a opinião verdadeira. E para isso você precisa dessa livre circulação de ideias de uma forma extremada. Isso é óbvio, a cara, né? Quando a gente percebe e coloca isso numa perspectiva histórica, a gente acaba entendendo como isso é a cara dos Estados Unidos, né? Isso em diferentes temáticas, como a questão do porte de armas, né? Essa questão da liberalidade. O indivíduo está acima, nesse caso, em muitas ocasiões, acima do coletivo, esse direito. E aí, óbvio que há limites, tá? Existem limites, mas vamos colocar assim, bem
bem mais... É uma linha que consegue se estender muito mais do que, por exemplo, no Brasil. Pelo menos isso em teoria. Então, e isso também evidencia, de alguma maneira, o quanto os Estados Unidos da América vão ter uma dificuldade de lidar, por exemplo, com a questão da fake news. Eu diria que é um caminho muito mais difícil de se... É uma questão muito mais difícil de se lidar lá do que aqui. E o outro país que eles colocam, que eles usam de exemplo, é a Alemanha. E aí, obviamente, talvez para aqueles mais perspicazes já tenham entendido que quando eles trazem a Alemanha, aonde há uma perspectiva comunitarista, é o termo que eles utilizam, isso está relacionado diretamente à experiência histórica da Alemanha das grandes guerras, especialmente da Segunda Guerra Mundial, aonde a gente tem a questão do Holocausto. E na Alemanha o tracejado fica muito importante, que com fato, você não pode ter uma liberdade de expressão tão abrangente. Então, fato, o Holocausto aconteceu. Fato, o Holocausto aconteceu e os principais prejudicados foram os judeus. Então, se você chega lá e começa a pregar que isso não aconteceu, que não foram com os judeus e tudo, então isso está equivocado. Não pode acontecer esse tipo de liberdade de expressão. Com fato, não pode. Agora, a liberdade de expressão com opiniões, ou seja, questões que não são cientificamente embasadas, aí essa liberdade de expressão ela pode ter uma extensão maior, ela pode abranger mais campos. Eu achei muito interessante esse jogo que eles fazem, né, de evidenciar como essa questão é tratada no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, porque a gente percebe o quanto realmente, de alguma maneira, acaba sendo a liberdade de expressão relativa. Ela é relativa, no nosso caso, porque a própria Constituição percebe, compreende que ela não pode, a liberdade de expressão não pode afetar outros direitos, outras leis, mas ela também é relativa dentro dessa perspectiva internacional, em que nos Estados Unidos da América se trata de uma forma, na Alemanha de outra e no Brasil outra. Então, é um texto que eu acho muito válido para quem tem interesse em se aprofundar no tema, entender um pouquinho melhor sobre liberdade de expressão, e eu acredito que seja fundamental a gente se fazer um pouco disso. Eu reconheço aqui o meu papel enquanto historiador, mas também entendo a minha atitude de pesquisador de ir atrás para poder entender temas que muitas das vezes eles não são águas tão cristalinas para a gente por conta da área que a gente se debruça e que a gente pesquisa e que a gente estuda. Eu ainda acredito, dito isso, né, liberdade de expressão para mim é um tema, pelo menos na seara do que a gente tem sido debatido, é um tema de natureza essencialmente jurídica, ainda que exista um viés político e que está tudo ali entrelaçado, mas é um tema de natureza jurídica, então eu acredito que muito da nossa construção de uma opinião embasada tem que ser através de textos jurídicos ou semelhantes, e aí a gente consegue unir isso com a perspectiva da ciência política, com a perspectiva da história, enfim. É isso. Era sobre isso que eu queria falar, sobre essa questão de um texto que eu li e, inclusive, eu concordo basicamente em tudo com os autores que escreveram esse texto. Um abraço.